Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. A gente tava muito negativo, tava muito pesado isso aqui, tem que passar um incenso aqui. Nós falamos tudo sobre Buda, enfim, e nós entramos no primeiro ensinamento budista, que são as 4 nobres verdades. A primeira, do sofrimento, foi bem pesado, a gente viu que tem sofrimento mais grosseiro, que todo mundo sabe o que é. Depois, o que a gente considerava felicidade, na verdade, é só uma troca ali de um sofrimento pelo outro e um prazer que é bem rápido, né, fugidio e troca por outro. E depois a gente viu que existe um problema na origem condicionada, na existência condicionada, ou seja, o que existe veio a ser, está passível de sofrer. Então, é um problema. E aí a gente viu depois também a origem do sofrimento, que é karma e klesha, ou seja, o fluxo da nossa mente é constantemente agitado e perturbado por emoções negativas que fazem a gente agir. Quais são as portas que a gente age? Pensamento, palavra, comunicação e corpo. Ou seja, a gente está afundado na lama das negatividades das nossas emoções da pior espécie. Porém, agora finalmente na terceira nobre verdade, Buda falou, existe a cessação. Cessação, o que é a cessação? Existe fim, isso acaba. Existe uma possibilidade de acabar. O que é a cessação? Cessação do sofrimento. Como que a gente cessa o sofrimento? A gente vai ter que trabalhar, obviamente, né? Se o sofrimento é causado por karma e klesha, a gente vai ter que abandonar os kleshas, né? Deixar de cometer karmas negativos, se engajar em ações negativas, que quais são? As ações negativas são as que causam sofrimento para nós e para os outros, que são motivadas pelas emoções negativas todas elas, pelo egoísmo, enfim. Então nós temos que abandonar, né, esses dois indissociados. Os pensamentos negativos e as ações negativas. E aí a gente pensa, mas será que tem mesmo? Será que tem fim mesmo? Tem cessação? E o que acontece depois, né? O que é a cessação? Cessação existe, um símbolo budista que é muito amigo desse ensinamento da cessação, né, e serve para relembrar a gente, é a flor de lótus. Então por quê? O que significa o lótus? É a flor de Buda, os Budas sentam no lótus, mas por que é essa flor? Então, em primeiro lugar, não me lembro se eu já falei isso no canal antes, mas a flor de lótus, ela tem uma coisa, se vocês jogarem no YouTube, aqui mesmo, depois do vídeo, existe uma coisa chamada Lotus Effect, efeito lótus. O lótus, a superfície dele, ela é impermeável, assim, tipo um teflon. Então você pinga a gota e sacode o lótus, a gota fica sambando, assim, não, qualquer coisa escorre e passa reto. Então o lótus é uma flor antiaderente. Não só isso, né? Mas ele nasce ele nasce molhado, né? O caule dele sobe e aí a florzinha em cima, rosinha, bonitinha, cheirosinha, fresca. Porém, ele muitas vezes nasce onde? No lodo, na lama, nos lugares mais sujos, no mangue, nas coisas mais nojentas, assim, que você enfia o sapato e fala, ai meu Deus, que horror. E aí o que você tem no meio do mangue, lá no meio da selva, no meio da coisa? Você tem uma flor completamente pura, assim, intocada, completamente bela e perfeita. E aí, por isso que ela é símbolo de Buda, ou símbolo budista. Por quê? Porque, apesar da gente estar no lixão do mundo, no lodo do samsara, o que é samsara? É o mundo que a gente vive, é a nossa realidade fenomênica. O samsara é essa obrigação de reencarnar, né? Esse ciclo vicioso no qual a gente está metido. Então, no samsarão, no nosso mundão de meu Deus, nesse lixão cósmico que a gente se encontra, ainda assim, que é tipo o lodo, ainda assim existe a possibilidade de existência, a florzinha lá, e aí quando você abre, ela tá completamente linda, bela, perfeita, assim, e rosadinha e lisinha, limpinha. A gente é uma flor bem virginiana, né? Ou seja, é possível viver nesse mundo e não ser maculado pelos defeitos do mundo e ser também, de uma certa forma, um farolzinho de luz para as outras pessoas, para os amiguinhos, para as pessoas que vêm antes, durante, depois, enfim. Então, primeira nobre verdade, sofrimento. A gente viu que tem 3 partes. A segunda, origem, karma e klesha. Nossos estados mentais tendem a serem perturbados, portanto, as nossas ações de corpo falimento são perturbadas. A gente vai acumular esse karma de um jeito que nós falaremos depois, e fica ali pendente e vai se multiplicando e caindo, e a gente vai sofrendo em decorrência das coisas que nós fizemos e das consequências das nossas próprias ações, sejam elas mais imediatas ou de um tempo mais ancestral. E os karmas das pessoas vão ali todos se conectando. Falaremos em mais detalhes no futuro. E agora, cessação, ou seja, existe uma possibilidade de vida, vamos chamar assim, de limpa, ou de uma vida não afetada diretamente pelas dores do mundo. Ou seja, no meio do sofrimento, no lixão cósmico, nós podemos ser uma flor bela e fresca,
e budista. E aí, quais são exemplos? Exemplos são as pessoas que entraram no caminho e desenvolveram a renúncia. Renúncia, no sentido, é renunciar às coisas do mundo, renunciar às expectativas, mas é também um tipo de dedicação à prática e um posicionamento da mente, né? Eu contei, acho que recentemente, a história do mestre, né? Que ele não tinha os dedos e não tinha mais olho, não tinha um pulmão, enfim, e não andava mais, e falava assim, nossa, nessa vida nunca encontrei nenhum obstáculo, nenhum desafio, e sempre tudo correu bem para mim. Então isso também mostra um ponto de vista de renúncia. Não quer dizer que a gente tem que ser poliana e ignorar os obstáculos e as dificuldades da vida, as vicissitudes, mas existe sim uma possibilidade de existência. E como ela acontece? Quando a gente diminui as nossas perturbações mentais, o nosso desejo, enfim, a gente aumenta as nossas ações virtuosas, diminui as nossas ações negativas, a gente chega cada vez mais perto desse estado de lótus, são a florzinha plena, ainda que o mundo esteja caindo. E nisso, né, os exemplos mais exaltados são seres que a gente chama de seres Arya. Então, o que significa Arya? Significa superior. Quais são os seres superiores? São os Budas, lógico, não tem sofrimento, por quê? Porque eles já se desamarraram completamente, já se libertaram, né, do samsara, eles desenvolveram umas qualidades especiais até o último nível e abandonaram as negatividades. Depois disso, os seres Arya também são, em especial, né, do Theravada, ali no caminho Theravada, os Arhats. Os Arhats também são seres nobres, seres superiores, não superiores porque eles nasceram especiais, mas porque eles desenvolveram essas qualidades na mente do abandono, né, e da renúncia. A gente vai entrar em mais detalhes, mas existem seres Arya, existem seres que praticaram o caminho e colheram, esses são seres que encontraram o resultado, né? Quando a gente fala de Arhats, são seres que trilharam a iluminação, a gente chama de pequena iluminação, né? Essa iluminação do Theravada. Quando a gente fala do ponto de vista do Mahayana, no qual o budismo tibetano está inserido, a gente fala da senda dos Bodhisattvas, né? Até o caminho de Buda, até a iluminação completa. Então, esses são, né, os exemplos exaltados, mas em um sentido para nós também, nós vamos passando por cada aprendizado, né, cada besteira que a gente deixa de fazer, a gente vai passando por uma pequena cessação e a nossa quantidade de sofrimento diminui e a gente vai chegando mais perto de uma experiência plena, de uma vida plena, cheia de significado e de felicidade verdadeira, não aquela que flutuante, né, que sobe e desce. Então, Buda diz, cessação, existe uma solução para os problemas. There's hope. Apesar que a gente não precisa se agarrar nas esperanças, mas existe uma saída. É um labirinto ali complicado, mas existem portas. Essa foi a terceira das 4 nobres verdades. E a última, que é a mais longa, talvez, e a mais interessante, não sei, é o caminho. Ou seja, sofrimento. Existe origem. Por que nós sofremos? Existe cessação, né? O que fazer a respeito? E aí o caminho é como? O que fazer exatamente, assim? Qual é a lista? Qual é o to-do list? Que é basicamente todos os ensinamentos do Dharma, ou seja, é um bom ponto para a gente começar o nosso curso de budismo gratuito, para derrubar com a concorrência. Brincadeira, gente, a minha motivação é boa, eu prometo. A gente fica por aqui, se inscrevam, curtam, compartilhem, pode deixar alguma mensagem, quem ainda não se manifestou. Nós voltamos em breve com a última nobre verdade. Tchau, tchau.